Hoje pela manhã, o pastor Carlos ele trouxe algumas informações em meio àquela série de mensagens. Eu sou membro da igreja, nós temos feito algumas recomendações para que, se você puder, adquira pelo menos um exemplar do livro para levar para casa. Eu sou membro de igreja, onde você vai poder compartilhar com a sua família alguns ensinamentos importantes, né? E essa ênfase tem sido dado, hoje ele repetiu isso pela manhã, principalmente pelos baixos índices demonstrados pelo povo brasileiro quando o assunto é leitura. Ele trouxe, por exemplo, a informação de que lá na França o pessoal lê em torno de 18 livros por ano, enquanto no Brasil nós não alcançamos, a nossa média é 2 ponto qualquer coisa, não conseguimos chegar nem a 3 livros ao longo de um ano. Mas, enfim, se o problema é acesso à internet, se o assunto são mídias sociais, eu sei que este não é um problema do povo brasileiro, muito pelo contrário. As estatísticas, os índices apontam que nós somos, dos países do mundo, aqueles que mais nos utilizamos da internet, a exemplo dos amados que estão nos assistindo agora aqui através das nossas mídias sociais, acessamos muito as mídias sociais. E, por falar em acesso à internet, por falar em acesso a mídias sociais, você que está antenado nas coisas que acontecem aí no Brasil, se eu lhe perguntar qual foi o tema, qual foi o assunto mais comentado nas redes da internet, nas mídias sociais, nesses últimos 20 dias, o que você me diria? Não coloca cola ainda não, Samuel, segura aí, né? O que você me diria? Qual seria o assunto mais comentado desses últimos dias no Brasil? Tá aí, pode colocar a cola aí, por favor, Samuel. Neymar. Infelizmente, a acusação sofrida por Neymar Júnior, o nosso principal jogador de futebol, o jogador mais importante da seleção brasileira, ele foi notícia não por causa dos seus espetáculos nos gramados, mas passou a frequentar as notícias da parte de polícia, os noticiários policiais da internet e do telejornalismo brasileiro. Eu não quero fazer nenhum valor de juízo sobre exatamente o que aconteceu ou o que deixou de acontecer naquela noite. Mas eu estava conversando com o Mateus, meu filho 03 em casa, logo quando as coisas aconteceram, né? E eu pensava assim, comentava com ele do tipo: filho, imagina a conversa que ele deve estar tendo com o pai dele, depois dessas notícias estarem sendo divulgadas. Eu acho, sem muita dificuldade e sem muito medo de errar, que em algum momento, seja lá o que tenha acontecido, ele deve ter falado assim: que besteira que eu fiz. Onde é que eu fui amarrar o meu burro? O que eu estou fazendo com a minha vida? Bom, recebendo um dos mais altos salários pagos no meio futebolístico, né? Pagos pelo futebol, nós nos acostumamos a ver o Neymar entrando e saindo de jatinhos particulares, entrando e saindo de helicópteros, entrando e saindo de mansões suntuosas, enfim, aproveitando tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas o fato é, gente, que se aspectos psicológicos de tudo isso não forem adequadamente tratados, é de se esperar que os problemas apareçam, porque todos precisamos de limites. E no Brasil hoje, eu vou dizer para vocês que vivemos os tempos onde, talvez nunca antes na história desse país, parafraseando alguém, nós nunca tenhamos experimentado tanto a liberdade. As pessoas parecem que fazem o que querem. Nós não temos mais limites nas famílias, porque senão o adolescente, a criança faz uma denúncia contra o pai, e aí uma confusão aí da legislação a respeito, os pais acham que não precisam mais corrigir os seus filhos. Vivemos liberdade nos relacionamentos interpessoais, vivemos liberdade nas nossas expressões individuais. Tem gente falando o que deve e o que não deve, com conhecimento de causa e muitas vezes sem conhecer nada sobre o assunto, mas somos livres para emitir as nossas opiniões. Aonde é que tudo isso tem nos levado? Tudo isso tem nos levado
aos maiores índices de ansiedade já registrados na nossa nação. Tudo isso tem nos levado aos maiores índices de pessoas encarceradas já experimentados por esta nação. Tem nos levado a fatos terríveis que nós acompanhamos aí, de violência sendo praticada contra as mulheres, sendo praticada contra as crianças, sendo praticada de um modo geral por pessoas que vivem sem limites. Todos nós precisamos de alguém para prestar contas das nossas ações. E é sobre isso, sobre liberdade e sobre escolhas, que eu gostaria de te convidar a refletir comigo nesta noite. Para isso, vou me utilizar do capítulo 5 da carta escrita por Paulo aos Gálatas. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia. Vou me referir a vários versículos deste capítulo 5 ao longo dessa nossa reflexão. E quero te convidar para ler comigo o verso número 1, que está projetado aqui no telão, e você tem aí no seu boletim, se desejar acompanhar também. Vamos ler todos juntos, bem forte. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus, nós queremos continuar te louvando por tudo aquilo que tu já falastes aos nossos corações. E queremos pedir, ó Deus, queremos clamar pela tua misericórdia, pela tua bondade, mais uma vez, para que neste terceiro culto, Senhor, nós possamos ouvir novamente a tua voz. Fala aos nossos corações, prepara o coração dos teus servos e das tuas servas que escolheram vir te adorar nesta noite. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nossos corações e em nossas mentes, e que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Capítulo 5, verso 1 dessa carta aos Gálatas. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Vejam que Paulo, sem dúvida alguma, depois de Jesus Cristo, é a figura mais preeminente do Novo Testamento, principalmente após o capítulo 9 do livro de Atos, um grande pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Viajou boa parte do mundo conhecido à sua época, anunciando a salvação que há em Jesus, e por onde quer que fosse, Paulo deixava ali igrejas organizadas. Em sua mensagem, a ênfase que Paulo dava era que a salvação é obra do Espírito Santo de Deus, fruto da graça de Deus, da bondade de Deus para conosco, um presente, uma ação que recebemos sem termos feito absolutamente nada para isso. Leia comigo Efésios capítulo 2, olha o que ele diz nessa outra carta. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qual é o principal resultado disso? O principal resultado é que, depois de eu reconhecer individualmente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, depois de reconhecer que Jesus Cristo escolheu morrer naquela cruz em meu lugar, morreu a minha morte para que eu não precisasse morrer, depois de reconhecer que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, para que nós possamos ter esperança de vida eterna, quando eu acredito em tudo isso, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, e que por causa do que Jesus Cristo fez, nos é permitido agora vivermos um relacionamento de intimidade com Deus, como o pai tem um relacionamento com o seu filho, ou pelo menos deveria ter, aqui nessa dimensão, enquanto aguardamos o chamado do Senhor Jesus. O problema, gente, é que algumas pessoas, nessa região, nesse local chamado de Galácia, que era composto por 3 ou 4 cidades, tinha sido visitado por Paulo, e Paulo deixou uma igreja ali organizada, tinha algumas pessoas ensinando na igreja que se reunia ali naquele lugar, que a salvação era através de Jesus Cristo. Sim, é verdade, mas também precisamos observar a lei. A salvação vem de Jesus, e você precisa olhar
para a lei, e essa lei que Paulo fala, ela faz menção, é a lei entregue por Moisés 1500 anos antes da pregação do Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Lei que os judeus estavam acostumados a observar. Paulo se opôs a isso veementemente. Paulo diz assim: não, a salvação não vem pelo que eu faço, a salvação vem pelo que Jesus fez por mim. E é essa mensagem que Paulo se ocupa na carta, é desse assunto que Paulo se ocupa quando escreve aos Gálatas, afirmando, sem medo de errar, que nada do que eu faço me torna merecedor da graça e do amor de Deus. É o que Jesus fez por mim que me torna uma pessoa diferente e que me permite alcançar a salvação. Mas olha, um dos motivos pelos quais esse ensino errado estava sendo ensinado nessa região da Galácia era para que a vida cristã fosse preservada. O mundo, à época de Paulo, era dominado pelos romanos, que havia sofrido uma influência dos gregos, uma influência muito forte dos gregos, e naquele início de milênio, o mundo era regido pela tal liberdade, e haviam muito poucos limites morais, daquilo que podia e aquilo que não podia ser feito. Percebam que diversas condutas antissociais, e principalmente, quase todo tipo de imoralidade sexual, permeavam as relações entre as pessoas. Coisas, por exemplo, olha, pornografia, homossexualismo, adultério, fornicação, incesto e toda sorte de lascívia. Não era somente permitido às pessoas, mas era praticado pelos filósofos, era praticado pelos governantes, era praticado até mesmo pelos ditos religiosos da sua época. Então, ainda que em parte por um bom motivo, não é? O que acontece nas igrejas da Galácia é que as pessoas estavam deixando de lado a graça de Jesus, deixando de lado a bondade de Deus e passando a adotar novamente a lei como base do seu relacionamento. Poderiam até dizer, se fosse hoje: está vendo, Deus? Eu escolhi vir na igreja hoje à noite. Está vendo, Deus? Já dei meu dízimo esse mês. Está vendo, Deus? Eu vim na feira de missões ontem, estou contribuindo com a pregação do Evangelho, mereço a tua graça, pode atender as minhas orações. Paulo diz assim: não se tornem escravos da lei novamente, vocês esqueceram os ensinamentos do Senhor Jesus. E ele fazia menção ao que Jesus ensinou, registrado aqui, João capítulo 8, verso 32 e 36, você pode me ajudar nessa leitura? Olha o que Jesus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, vocês verdadeiramente serão livres. Mas os Gálatas, eles estavam presos novamente naquela caixinha que algumas pessoas insistem em compartilhar conosco para dizer que é desse jeito que se adora a Deus, é desse jeito que se serve a Deus, é desse jeito que se relaciona com Deus. Os Gálatas viviam novamente essa prisão. Mas se de um lado nós temos essa prisão da lei, do outro a imoralidade sexual e as outras práticas que assolavam a igreja naquela época, e que assolam também as igrejas hoje, em pleno século 21, qual é a solução? A solução é vendermos o aparelho de televisão em casa, porque hoje até propaganda de carro aparece pessoas com poucas roupas, né? Antes a gente podia dizer que eram mulheres, agora é homens e mulheres. Então está ficando cada vez pior essa confusão. Qual é a solução? Usar uma burca? Mulheres. Qual é a solução? Fazer como os ermitões? Fingirmos que nós não vivemos nesse mundo e só sairmos de casa para vir à igreja? Tenho certeza que não. Jesus ensinou que Ele nos libertou, e essa libertação é definitiva, essa libertação é verdadeira. Nós somos verdadeiramente livres. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o problema então não é a liberdade. O problema não está na liberdade. O problema está no uso que eu faço dessa liberdade que Jesus me assegura. Se você recebeu um boletim, quando entrou aqui no templo hoje, você tem o esboço dessa mensagem. E se você quiser, se você gostar, preencha aí as lacunas a partir de agora
conforme nós formos expondo esse texto de Gálatas capítulo 5. E eu quero compartilhar o que eu aprendi com Gálatas capítulo 5. Primeiro, que Paulo me chama a atenção, a Bíblia me chama a atenção para o fato de que a liberdade em Jesus não é desculpa para o pecado. Escreva aí se você desejar. Liberdade em Jesus não é desculpa para fazer escolhas erradas. É essa advertência que Paulo fez aos Gálatas e que serve perfeitamente para a Igreja Boas Novas em pleno século 21. Olha o verso 13 desse capítulo 5 de Gálatas. Você pode me ajudar na leitura? Diz assim, porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Se você tem a sua Bíblia aberta, talvez aí na sua Bíblia, ao invés de usar a palavra desculpa, o tradutor esteja usando a palavra pretexto ou a palavra motivo. Na verdade, o que Paulo quer dizer aos Gálatas aqui, a palavra que ele usa lá no original grego, ele usa a palavra base de operações. E o que ele nos alerta, a ideia de Paulo, é que nós estejamos atentos para que a liberdade que Cristo nos oferece não seja usada como uma base de operações para satisfazer os meus desejos, não seja usada como uma base de operações para satisfazer aquilo que o meu corpo quer. Base de operações, gente, é um termo militar. Ao longo desses últimos 30 anos, que Deus me permitiu vivenciar a carreira militar, participei de inúmeras operações, comandei dezenas de operações, e todas as vezes que uma operação precisava ser lançada, e isso se dava por conta do crescimento da violência, Então você acompanha os índices, você verifica as ocorrências, onde é que está sendo necessária uma presença mais ostensiva das forças de segurança pública estaduais. E aí nós planejávamos então a chamada ocupação de um determinado bairro da nossa cidade. Bom, quando eu planejava essa operação, qual era a primeira providência? Lançava no terreno aqueles chamados homens de inteligência. É um grupo de policiais que estão atentos, que trabalham disfarçados, que se misturam em meio à sociedade, aquela comunidade, daquele bairro, daquela localidade ali, e ali eles levantam informações importantes, como por exemplo, quem são as pessoas que são acusadas e que provavelmente são os principais autores desses delitos. Onde é que essas pessoas moram? Onde é que os delitos estão acontecendo com maior intensidade, em maior número? Que horário isso acontece? E eles levantam também a informação de qual é o melhor lugar naquele bairro para que nós possamos lançar a base de operações, para que nós possamos estabelecer ali a central de comando, de onde vão emanar as ordens e que vai depender o sucesso de toda a operação, onde as decisões serão tomadas. Paulo nos diz isso, que essa liberdade em Jesus não pode ser base de operações para que nós nos lancemos ao pecado. Ele diz que eu sou livre, que nós somos livres, inclusive para pecar, mas não foi para isso que eu fui liberto. E Jesus nos diz assim: você é livre para viver a vida do jeito que você quiser, até para escolher viver longe de mim, só me serve se você quiser. A graça que me liberta não pode ser base para o pecado. E eu quero que você repita comigo aqui, como o liberto vive a liberdade, é o que interessa. Podemos ir junto? Vamos lá, bem forte. Como o liberto vive a sua liberdade, é o que interessa. O pior, gente, é que tem muita gente aí escravizada, sem saber que está escravizada. Pense comigo, hipoteticamente, não estou dizendo que acontece, tá? Só imagine. Vamos pensar aí alguns jovens reunidos na praça da universidade em meio a uma aula e outra. E naquele grupo ali de 4, 5 jovens, de repente um deles resolve tirar do seu bolso um baseado. Acende esse baseado
e quase que automaticamente, até por conta dessa tal liberdade, né, que estamos vivenciando hoje na sociedade, ele de imediato oferece aos demais ali, talvez até você já tenha presenciado, né, uma experiência semelhante a essa, embora eu esteja usando hipoteticamente. Que respostas podem ter sido dadas? Quais são as respostas possíveis a um oferecimento desse? Quais são as respostas? Sim ou não. Você é livre para escolher. Você, jovem estudante, é livre para escolher. Hoje, eu posso dizer não. Mas, se no mau uso da minha liberdade, eu der o primeiro trago, eu tomar o primeiro gole, eu pegar pela primeira vez algo que não me pertence sem autorização, eu visitar aquele site pornográfico, eu estarei me colocando em risco, em posição de ter feito uma opção por aquilo que pode e vai me aprisionar no futuro. E eu vou dizer, gente, nas nossas igrejas, e Boas Novas não é diferente, nós temos um monte de gente achando que é livre, quando na verdade está presa em sites que não deveriam ser visitados, está presa em pessoas com as quais não deveria se relacionar, está presa em coisas que deveriam ter menos importância do que a sua relação com Deus. São momentos, são coisas das quais não se consegue a liberdade. Para ser curado de uma doença, eu preciso primeiro admitir que eu tenho essa doença. Se eu tiver um problema no fígado, se eu tiver uma hepatite, eu preciso de medicamentos que combatam essa doença. Se eu não fizer nada, a doença vai me consumir. Não é assim que funciona? A mesma coisa acontece com o pecado, as mesmas coisas acontecem com as escolhas erradas. Se você está preso a alguma coisa que te impede de viver a vida plena, a vida abundante, que Deus nos oferece, que Deus preparou para nós, a primeira coisa que eu preciso fazer é admitir que a minha vida está fora de controle. E o pessoal do Celebrando a Recuperação já conhece isso de cós salteado. Precisamos sair da negação, reconhecer que eu tenho a doença, para que eu possa então fazer uso do medicamento adequado, para que eu possa fazer uso da liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Mas do que exatamente Jesus nos oferece? Do que tipo de liberdade é essa que Jesus nos oferece? Jesus me liberta do quê? E aí, quero compartilhar 3 pontos, 3 coisas muito importantes sobre liberdade em Jesus contigo nesta noite. Se você quiser, anota aí no seu boletim. A primeira coisa é que Jesus me liberta do pecado. Pecar é errar o alvo. Deus tem um plano para a minha vida. Ele não me criou porque estava de bom humor. E todas as vezes que eu escolho alguma coisa que vai contra o plano de Deus para a minha vida, eu estou errando o alvo, eu estou pecando. E gente, isso é muito sério. Essa história de pecado é muito sério, porque isso nos impede de nos relacionarmos com Deus. Isso nos impede de ouvir a voz de Deus e impede que Deus ouça também as nossas orações. É isso que o profeta Isaías nos ensina. Olha aqui, Isaías capítulo 59, verso 2. Lê comigo bem forte, por gentileza. Pois são os pecados de vocês que separam. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Essa semana eu tive que mandar um computador para manutenção. Eu tenho uma máquina antiga lá em casa, nós temos muito carinho por ela, mas já não estava respondendo como deveria. Eu ligava a máquina e ela ficava lá, pensando. Daí, muito tempo depois, 5 minutos depois, ela ligava. E quando ligava, aparecia tudo desconfigurado, tudo fora do padrãozinho ali, percebe? A mesma coisa acontece com as nossas vidas. Eu precisei de alguém para que pudesse fazer a manutenção, fazer a limpeza, passar o antivírus, para deixar tudo funcionando adequadamente novamente. A nossa vida, de igual forma, é desconfigurada pelo pecado. O pecado desconfigura uma vida inteira. O pecado nos impede de ser quem nós realmente podemos ser em Deus. E vou dizer ainda, quem tem
sabe. Quem pratica, sabe do que eu estou falando. Quem pratica, tem aquela sensação de que eu estou fazendo com a minha vida. Eu não estou no lugar certo. Mas lembre-se, sempre, o pecado é uma decisão. É uma opção que você faz. Todos nós, amados irmãos e amigos, todos nós temos as nossas fraquezas. Mas é Deus quem nos garante que temos a possibilidade de fazer a escolha certa. Olha o que Paulo ensina. Carta dele aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Paulo diz assim, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Vocês agora. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Glória a Deus por isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus, inclusive fazer as escolhas certas. Qual tem sido a sua escolha? Você tem escolhido satisfazer a sua vontade ou a vontade de Deus? Pensando sobre minha vontade e vontade de Deus, lembrei do exemplo de Jesus Cristo, registrado lá no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 4, conhecido como a tentação de Jesus. Percebam que a Bíblia nos conta que Jesus passou 40 dias no deserto, 40 dias de relacionamento íntimo com Deus, 40 dias ouvindo sobre a missão que ele teria pela frente, 40 dias sendo preparado pelo próprio Deus por aquilo que ele haveria de enfrentar. E quando terminou esse período, depois desses 40 dias, ele encontra o inimigo, que faz alguns desafios. Entre eles, o diabo propõe assim: se você é Deus, transforma essa pedra em pão. Ora, que pecado Jesus teria cometido? Jesus, durante o período de 40 dias que lá esteve, se absteve de alimentos, só bebeu água. Imagina você, que nós que almoçamos ainda agora, já estamos aqui agoniados para o culto terminar, para a gente poder comer uma pizza depois, né? Para comer alguma coisa depois, não é assim? Jesus passou 40 dias sem comer nada. Onde ele pecaria? Ele teria pecado ao escolher fazer a sua vontade, satisfazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Mas diferente disso, sabe o que Jesus fez? Jesus mostrou que a sua confiança, Jesus mostrou que a sua dependência vinha de Deus. É Deus quem supre as minhas necessidades, diabo. Eu estou com muita vontade de comer pão, sim, estou morrendo de fome, e eu vou fazer isso no tempo de Deus. Quando Deus achar que eu tiver que comer pão, eu vou comer pão. Eu não vou transformar a pedra em pão só para que eu tenha a minha própria vontade satisfeita. E gente, quanta gente está desperdiçando a sua vida por não seguir o exemplo de Jesus, por não pensar na vontade de Deus e privilegiar a sua própria vontade. Quanta gente sentada nos bancos das nossas igrejas, desperdiçando a vida, os talentos que Deus colocou na sua mão, porque escolheram fazer a sua própria vontade. Pior ainda, quando você resolve tratar aquele pecado como bichinho de estimação secreto, aquele pecadinho que você vai lá de vez em quando do armário e tira ele, e alimenta ele um pouquinho, e aí satisfaz a sua vontade, né? Aí depois coloca lá de novo, afinal de contas, é melhor que ninguém saiba. Algumas vezes é assim que funciona. Outros nem se preocupam com isso. Outros preferem ouvir o que a sociedade ensina. E sabe o que o senso comum ensina? Diante de uma grande decisão, diante de uma escolha que você tem para fazer, algumas pessoas vão dizer para você assim: na dúvida, escute o seu coração. Lê do engano. Lê do engano. Olha o que a Bíblia diz. Jeremias, capítulo 17. Como é que eu vou confiar no meu coração, se o meu coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável? Quem poderá compreendê-lo? Está vendo aí, gente?
nós construímos o nosso caminho com o uso que fazemos da nossa liberdade. E vou dizer mais, a lei da agricultura vale para tudo na nossa vida. Você só colhe aquilo que você planta. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Hoje à noite é noite de pregação do Evangelho. O Evangelho é boa notícia. E eu vou falar algumas delas para vocês ao longo dessa mensagem. E é verdade que nós colhemos aquilo que plantamos. Assim como é verdade que você merece estar exatamente onde você está. Mas, se o pecado é uma opção, então, gente, a boa notícia é que você pode fazer outra opção. Sabe por quê? Não me interessa onde você esteja. Repita assim comigo, olha: não há lugar onde o pecado nos leve, do qual a graça não nos tire. Pode repetir comigo? Não há lugar onde o pecado nos leve, do qual a graça não nos tire. Louvado seja Deus por isso. É motivo de darmos glória a Deus. Sabe por quê? Porque não interessa quais foram as escolhas que eu fiz ontem. Não interessa se eu escolhi satisfazer a minha vontade ontem. Se eu tiver um momento de confissão de pecados com Deus, ou seja, de arrependimento e fé, de olhar para trás e saber que essas coisas não me fizeram bem até aqui e não vão me fazer bem amanhã de novo, se eu continuar nesse caminho, e acreditar e ter fé que Jesus Cristo morreu em meu lugar. A Bíblia nos diz, e nós cantamos ainda agora aqui, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é que você tem para falar a Deus nesta noite? Nós temos uma máxima lá no Celebrando a Recuperação, que todo mundo escreve no espelho de manhã na hora de acordar e fazer barba ou botar a maquiagem. Dizemos assim: não importa como começou, o que importa é como termina a sua história. Ninguém é lembrado por como começou. Ninguém é lembrado por onde nasceu ou como viveu a sua vida. O que importa é como você vai terminar a sua história. Lembre-se, a liberdade em Jesus não é desculpa para fazermos coisas erradas. Depois, Jesus nos liberta da morte. Escreva aí no seu boletim, se você desejar. Jesus nos liberta do pecado e Jesus nos liberta da morte. João capítulo 3, verso 16. Muita gente sabe de cor esse versículo, mas eu coloquei aqui no telão por causa das versões diferentes, né? Diz lá a palavra de Deus, palavra de Jesus. Olha o que ele diz. Leia comigo, por favor. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ao lado do Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, talvez esse seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E esse versículo aqui, ele fala de vida eterna. Ele fala de uma realidade do céu e do inferno. Ele fala de tempo com Deus, tempo na eternidade com Deus. Mas quem sabe você esteja preocupado demais com as contas que vencem amanhã para pensar em vida eterna. Então, eu quero que você saiba que o Senhor Jesus, Ele não nos liberta apenas e tão somente da morte eterna, mas Ele nos liberta desse estágio atual de mortos-vivos, que vivem aqueles que ainda estão longe de Deus. Longe de Deus, diz a Bíblia, que as pessoas são como mortos-vivos. E Paulo ensina isso em outra carta, Efésios capítulo 2. Olha o que Paulo diz aqui. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo
e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que controla os que desobedecem a Deus. E ele continua dizendo assim, verso 3: de fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas olha o final, verso 4 e verso 5, que eu te convido a ler comigo agora. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo Jesus. Pela graça, vocês são salvos. Longe de Deus é assim, gente. Longe de Deus é estágio de morto-vivo. Nós somos escravos da nossa própria carne, queremos satisfazer os nossos próprios desejos. E aí eu vou dizer também o seguinte, olha, não tem senhor pior do que a nossa própria carne. Sabe por quê? Quando você resolve satisfazer só a sua carne, você está com um problema imenso, está com um problema grandão, porque a nossa vontade, a nossa carne nunca se sacia, quer sempre mais. Esses dias eu estava lá, olhando lá no Netflix, televisão lá em casa a gente usa mais jornal, né? As atividades, as reportagens jornalísticas, e de vez em quando gostamos de umas séries, por algum motivo que eu nem sei dizer qual, principalmente as séries policiais, né? Investigação, aquela coisa toda, né? Bom, enfim, mas procurando lá umas séries dessa, eu me deparei com uma série lá chamada Big Love. Você já ouviu falar dela? Alguém já viu essa série? Big Love? Amor Grande? Alguma coisa assim? Ninguém nunca viu? Melhor para você, não veja mesmo não. Tá? Por quê? A série fala sobre família. Na verdade fala sobre 3 famílias. Fala sobre 3 esposas. Fala sobre os filhos dessas 3 esposas. Mas só um marido. Só um marido. Sabe o que me chamou a atenção nessa lista que estava ali, onde aparece o resumo, né, do que é a série? Sabe o que me chamou a atenção ali? Foi que um dos episódios dessa série, onde você tem um marido e 3 esposas, um dos episódios dizia assim: ele nos traiu. Como assim? Como assim ele nos traiu? Mas é mesmo, gente. A verdade é essa. A nossa carne nunca se sacia. Nós queremos sempre mais. Nós estamos sempre em busca de satisfazer os nossos desejos. É por isso que Jesus nos alertou. Se você quer resolver esse problema, você precisa nascer de novo. É o que a Bíblia nos ensina. Olha Paulo, escrevendo a esses mesmos Gálatas, alguns capítulos antes, capítulo 2. Paulo diz assim, ó: eu fui morto com Cristo na cruz. Leia o restante para mim, por gentileza. Assim, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Percebe? A única maneira de eu não desejar satisfazer a minha carne é se a minha carne estiver morta, é se eu estiver morto com Cristo, e a minha nova natureza, o meu novo eu, feito agora para agradar a Deus, para viver segundo a sua vontade. Se esse Espírito de Deus me domina, eu sou capaz de agir segundo Deus deseja e não segundo os meus próprios desejos. Finalmente, a última coisa que eu quero compartilhar contigo hoje à noite é que Jesus Cristo nos liberta de mim mesmo. Escreva aí, se você desejar, no seu boletim. Jesus me liberta de mim mesmo. E alguém já disse assim, gente: enquanto existir Deus, o diabo e o pastor, ninguém é culpado de nada. Seja bem-vindo ao mundo dos inocentes. Deus, eu errei. O Senhor não me tirou dessa situação. Por que eu me meti nessa confusão, Deus? Ah, foi o diabo. Ele é que é culpado. A culpa é dele, que ficou me tentando. Eu tenho as minhas fraquezas. E você, pastor, não pregou como devia sobre aquele tema, não fiquei forte. Então,
Essa máxima ainda vale em nossos dias. Sabe por quê? Porque eu não tenho consciência de que eu sou o meu pior inimigo. Você é o seu pior inimigo. Nós somos assim. A Bíblia está cheia de exemplos que nos levam a pensar sobre isso. Eu me lembro, por exemplo, aqui de Tiago e João. Tiago e João estavam caminhando com Jesus e um dia eles resolveram ir lá na aldeia dos samaritanos. Jesus foi até lá. Mas a Bíblia diz que naquele dia Jesus não foi bem recebido na aldeia dos samaritanos. E aí, Tiago e João, o apóstolo do amor, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Esse João vira para Jesus e pergunta assim: Senhor, quer que oremos agora e Deus lança fogo do céu para matar todo mundo aqui nessa aldeia? E Pedrão, lá no Getsêmani, Jesus pronto para se entregar em nosso lugar, Jesus pronto para cumprir a sua missão. Pedro vai, se utiliza da espada de um daqueles soldados, e ele não era espadachim, ele não tinha intimidade com armas militares, ele era peixeiro, então de faca eu acho que ele entendia. E ele pega aquela espada e a usa de uma maneira lá que eu não sei exatamente qual, atingindo a orelha de um dos homens que estavam naquela noite prontos para prender a Jesus. Gente ruim essa que andava com Jesus. Mas eu também sou assim. E você? Tu acha que tu é bonzinho? Tu acha que tu é boazinha? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Ai de mim, gente, se tirasse Jesus da minha vida. Ai de mim. Sabe o que Jesus nos fala? Que nós precisamos nos vencer. E Ele veio para isso, para nos libertar de nós mesmos. Mateus capítulo 16, verso 24. Jesus diz assim aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós somos nosso pior inimigo. Nós precisamos nos vencer. Mas como é que eu consigo me vencer? Primeiro, negando a mim mesmo, reconhecendo que eu preciso de ajuda, reconhecendo que eu não sou perfeito. Depois, tomando a minha cruz. Nada que acontece na minha vida é por acaso. Deus tem um propósito para tudo que acontece na minha vida, seja dor ou seja alegria. E por fim, seguindo a Jesus. Eu tenho que seguir a Jesus para conseguir vencer a mim mesmo, porque por mim eu não consigo. Eu preciso conhecer a Jesus. E o problema é conhecimento, gente. Muito tempo antes de Jesus, Deus já falava através do profeta Oséias assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está morrendo por falta de conhecimento. O meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. Quer saber quem somos nós sem Jesus? Paulo fala, finalzinho da carta aqui, versos 19 em diante, 19, 20 e 21. Ele fala da carne, ele está falando de nós mesmos. Quando a Bíblia fala de carne, está falando da minha vontade, de satisfazer aquilo que eu quero. E Paulo diz assim, que as obras das pessoas que satisfazem as suas próprias vontades são, olha a lista: imoralidade sexual, me ajuda aí, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não fica muito alegre se você olhou para essa lista e falou assim: estou livre, não estou em nada. Está sim, porque você não é perfeito, a Bíblia diz isso. E essa imperfeição, esse pecado que de alguma maneira te afasta de Deus, vai entrar ali, coisas semelhantes a essas. Ali entra tudo que nos afasta
de Deus. Eu só tenho um jeito de não ser assim e de me libertar de mim mesmo, de ser liberto por Jesus de mim mesmo, se eu conhecer a Jesus. Mas olha, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, não é ter informação sobre Ele. Quer ver? Se eu perguntar para você hoje, qual é o melhor jogador de futebol segundo a FIFA? Gente, vocês também gostam de futebol, pode responder, participa comigo aí. Segundo a FIFA, quem é ele? O melhor jogador de futebol? Cristiano Ronaldo? É isso? Estou atualizado? É isso, Abner? É ele mesmo? Tá. Cristiano Ronaldo, onde é que ele mora? Na Itália. Onde é que ele joga? Lá no Juventus, né? Alguém falou aí, casado ou solteiro? Sei lá. Feio ou bonito? Arrumado, né? Bom, muito bem, tá vendo? A gente sabe um monte de coisa sobre o cara. Se eu perguntar para você do Neymar, se eu perguntar para você de uma outra pessoa famosa, talvez você vai responder algumas coisas que nós sabemos, temos informação. Mas alguém conhece Cristiano Ronaldo? Alguém aqui conhece por acaso? Sabe por quê? Porque para você dizer que conhece uma pessoa, você tem que se relacionar com ela. Você tem que ter intimidade. Dia 12 agora, dia dos namorados. Tomara que você tenha aproveitado, hein? Pelo menos lá nas mídias sociais, o que eu vi de foto de casal bonito, gente, foi assim, espantoso, espetacular. Foi fantástico. O pessoal aproveitou o dia 12. Quem não aproveitou, ora mais, gente. Ano que vem tem outra chance, né? Então, estava lá, relacionamento, quase matei a Eliane aqui no primeiro culto. Sabe por quê? Porque relacionamento tem aquele negócio de conhecimento. Os casados aí, levanta a mão. Quem é casado aí, levanta a mão. Você lembra o dia que você conheceu a tua esposa? Rapaz, eu falei do vestidinho azul jeans que a Eliane estava, espetacular, fantástico, né? Quase morreu aqui no banco, coitada. Me lembro como se fosse hoje. Me lembro. E depois dali troca o telefone. Aí vem aquele chaveco, né? Vem aquela coisa de vai aumentando e pega na mão e marca a data, vai conhecer os pais, aquela coisa toda certinha. Relacionamento é isso. É bom pra caramba. É bom pra caramba, senão a gente não estava casado há 20, 30 anos. Cadê o pessoal de 20 anos de casado aí? Levanta a mão. 20 anos de casado, 30 anos de casado. Levanta a mão, tá nesse meio aí, ó. É bom, gente. Se relacionar com quem a gente gosta é bom. E é isso que Deus espera da gente. O que Deus quer de nós é se relacionar conosco. Ele já fez tudo. Morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele dessa maneira íntima. Sabe quando você conversa com Deus? Sabe, aí você vai abrindo o seu coração para Deus, você vai falando um monte de coisa para Deus. Aí de repente você começa a ouvir Deus falando com você também, através da leitura bíblica, através das mensagens, né? Quando você está buscando essa intimidade com Deus, você compartilha seus sonhos, você compartilha suas alegrias, as suas tristezas. Aí você ora a Deus, e Deus responde, Luciana, e Deus responde a tua oração. E quando você menos percebe, em meio a essa troca de informações, em meio a esse conviver, em meio a esse relacionamento, quando você menos percebe, Jesus está falando assim para você, ó. Jesus está falando assim, ó: já não chamo mais você de servo. Já não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu chamo você de amigo. Ali, ó. Bota aí, por gentileza, Samuel. João 15. Eu chamo você de amigo. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. É assim que Deus quer se relacionar conosco. Foi para isso que Jesus nos deu aquela liberdade verdadeira, para que nós pudéssemos fazer a escolha certa. E a escolha certa é nos relacionarmos com Deus. Eu vou te perguntar: o que você tem feito com a liberdade que Deus oferece a você? O que você tem feito com a sua vida? Antes de você responder, eu queria pedir, ministro Francisco, para a gente cantar de novo aquela canção, né? É só por Jesus, é só pelo que Ele fez, que eu posso declarar que eu sou livre.
Foi por causa da oferta de amor dele que nós estamos neste lugar, neste tempo, aqui nesta noite. Cante conosco, se você puder, essa bela canção. Vamos ficar de pé. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue, Tua luz, tua luz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós o caminho para Ele, onde possa me chegar, somente pelo sangue. Essa é a nossa reflexão, só te lembrando um pouco do que nós vimos até agora. Nós vimos até aqui que a liberdade em Jesus não é desculpa para a escolha errada, não é desculpa para o pecado. E vimos ainda que o sangue de Jesus Cristo nos liberta do pecado, da morte e de nós mesmos. Eu não sei exatamente com quem Deus está falando aqui nessa noite. Eu posso garantir para você que falou comigo desde segunda-feira. Desde segunda-feira Deus tem falado ao meu coração. Desde segunda-feira Deus tem me desafiado, Deus tem me corrigido. E eu louvo a Deus pela maneira como Ele fala aos nossos corações. Quem sabe você se identificou com alguma coisa que o Espírito Santo falou aos nossos corações hoje à noite, a ponto de ficar incomodado, a ponto de você lembrar que está passando um momento ruim, está passando um momento ruim na sua vida, com a sua família, principalmente com Deus. As coisas não estão dando muito certo, você pode até dizer que está super mal. Quem sabe você esteja dizendo: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Que escolhas são essas que eu estou fazendo? Essas perguntas me fazem lembrar de um outro personagem que faz parte dos ensinamentos de Jesus, e está registrado lá em Lucas capítulo 15. Se você quiser conhecer mais, anota aí no seu boletim e leia em casa. É uma história muito conhecida, contada por Jesus, e que muitos de nós já ouvimos falar sobre ela, já ouvimos mensagens sobre ela. Pode até fazer parte aí das histórias que você conhece. É a história de um jovem que tinha tudo dentro de casa. Na verdade, é a história de uma família, um pai, seus 2 filhos, as pessoas que conviviam com eles em casa. Esse jovem
que eu penso devia ter algo em torno de 18, 19 anos, ao tempo do início dessa história. Como todo jovem de 18 e 19 anos acha que sabe tudo, eu era assim, você também deve ter sido, né? Ele um dia resolveu virar para o pai dele e falar assim: pai, eu quero a minha parte na herança, eu quero ter experiências, eu quero usar da minha liberdade, eu não sou escravo, quero fazer minhas próprias escolhas. E o pai, com o coração muito apertado, certamente, resolveu dividir a sua herança então, e entregou nas mãos daquele jovem a sua parte, aquilo que lhe cabia de direito. E diz o Senhor Jesus que ele meteu o pé na estrada, que ele foi para um lugar distante, para uma outra terra, onde ele poderia usar dessa liberdade, onde ninguém o conhecia, onde ele talvez não precisasse prestar conta de nada para ninguém. E lá nessa terra distante, diz a Bíblia que ele consumiu tudo o que ele tinha, gastou tudo. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro, tinha cerveja na mesa. Enquanto tinha dinheiro, com certeza não lhe faltaram mulheres, porque tinha dinheiro para os presentes. Mas quando o dinheiro acabou, sumiram os amigos. As mulheres então nem se fala. E a Bíblia diz que esse jovem não conseguia emprego, porque ele estava numa terra distante, onde nem sempre os visitantes são bem recebidos, e quase passando necessidades. A única coisa que ele conseguiu arrumar foi cuidar de um chiqueiro, foi cuidar de porcos. E para um jovem judeu do início do primeiro milênio, cuidar de porcos não era uma opção. Não havia humilhação maior do que cuidar de porcos. E mais, Jesus diz ainda que ele tinha vontade de se alimentar com as comidas que eram servidas aos porcos. E foi lá que ele viveu. Liberdade sem maturidade nos torna construtores do nosso próprio chiqueiro. E chiqueiro, gente, é lugar de dor, é lugar de vergonha, é lugar de humilhação. E se me permitem usar esta palavra, é literalmente viver uma porcaria de vida. Como você está usando a sua liberdade? Diferente do que a maioria de nós faz. Lembra que eu falei que hoje era noite de boas notícias, né? Eu tenho uma boa notícia para você, porque a história desse jovem não termina aí. Diferente do que a maioria das pessoas fazem, esse jovem se lembrou do amor do pai e resolveu ser corajoso. Como foi para sair de casa, como foi para viver aquela vida, ele resolveu ser corajoso e voltar para casa e dizer: pai, eu me arrependo, pai, eu fiz escolhas erradas, pai, me recebe de volta. Mas muitas pessoas não têm coragem de fazer isso e continuam vivendo seu próprio estilo de vida. A Bíblia nos diz que tudo o que precisamos fazer para deixar as nossas vontades para trás e começar um novo tempo, começar uma nova história, a Bíblia nos diz que só precisamos convidar Jesus Cristo para ser o nosso Senhor. É experimentar aquele momento de confissão que eu falei antes, arrependimento e fé. Eu me arrependo, Pai, das escolhas que eu fiz até agora, e tenho fé que Jesus Cristo morreu no meu lugar, para que eu agora possa me tornar membro da tua família e ser chamado também de teu filho. A Bíblia diz assim, que se você confessar com a sua boca Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. É só isso que precisa ser feito. Agora sim, eu vou perguntar a você: o que você tem feito com a sua vida? Quem já teve essa experiência com Jesus, vai abaixar sua cabeça e vai orar nesse momento.
por aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. A igreja está orando por você. E eu quero me dirigir a você que, quem sabe, ainda não tenha feito esse compromisso de viver uma nova vida, uma existência diferente daqui para frente. Ainda não tenha tomado posse dessa liberdade que está ao nosso alcance. Mas eu preciso fazer o que a Bíblia diz. Eu preciso dizer: Jesus, vem ser meu Senhor. Porque, gente, alguém está comandando a sua vida, alguém está mandando na sua vida. Ou são as suas próprias vontades, que nem sempre te levam aos melhores lugares, ou melhor, quase sempre não te levam aos melhores lugares. Ou é um espaço para que Deus comande a sua vida. E eu gostaria de dar uma oportunidade e fazer uma pergunta hoje à noite. Por acaso existe alguém aqui entre nós que se identificou com essa mensagem e que quer convidar o Senhor Jesus para ser Senhor da sua vida? Se você desejar, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Ninguém está olhando. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu vi sua mão levantada. Mais alguém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais alguém nessa noite quer convidar Jesus Cristo para ser Senhor da sua vida? Louvado seja Deus. Estou vendo sua mão levantada, estou vendo sua mão levantada. Vejo sua mão levantada. Obrigado, jovem. Louvado seja Deus por tudo isso. Hoje é noite de festa, hoje é noite de restauração, hoje é noite de transformação de vida. É a tua chance de sair daqui de um jeito diferente. Mais alguém gostaria de dizer: Senhor Jesus, vem ser Senhor da minha vida? Eu não vou me estender muito, não vou me estender mais. Existe mais alguém entre nós corajoso o suficiente para dar esse passo? Já vi tua mão levantada, pode baixar, jovem. Deus abençoe. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer porque a tua mensagem fala profundamente aos nossos corações. Te agradecer porque teu Espírito Santo, ó Deus, vai traduzindo, ó Deus, em palavras que nós podemos compreender aquilo que tu queres que chegue ao nosso coração, Senhor. Como aconteceu nessa noite, nós te louvamos pelas vidas que foram restauradas, Senhor. E nós queremos pedir que tu escrevas o nome deles, Senhor, no livro da vida. Queremos pedir que teu Espírito Santo seja com essas pessoas, com esses amados irmãos e irmãs que foram selados pelo teu Espírito nessa noite, que jamais se sintam sozinhos, que recebam, ó Deus, a orientação e a força do teu Espírito Santo para sempre fazer as escolhas certas. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Muito obrigado pela tua morte e pela tua ressurreição. Obrigado pela tua paciência para conosco e para com os nossos erros, Senhor. E obrigado pela chance de recomeçar. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas. Abençoa as vidas, ó Deus, que se renderam aos teus pés nesta noite. É a oração que te fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.